Amém. Amados, eu agradeço a minha oportunidade. Passo a palavra ao pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. No nome de Jesus. Quem está mais crente hoje? A esquerda ou a direita? Hã? Eu sou direita. Eu sou desse lado aqui, tá? Vocês são esquerda, tá bom? Semana passada a esquerda, né? Estava orando mais, mas eu creio que dessa vez nós vamos conseguir a nossa vingança santa. Desse lado só aqui. Que o Senhor teu Deus abençoe a tua vida e a tua família, no nome de Jesus! Vai, sopra, né? Que o Senhor teu Deus abençoe a tua vida e a tua família, no nome de Jesus! Você está contra, meu filho, você está contra eu. Você tem que estar desse lado aqui, ué. Tem um filho da gente à esquerda, não? Amado, seja bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida. Esse é o primeiro dia de uma semana de muitas bênçãos na tua vida, né? Amém. Eu profetizo milagre nesta semana. Amém. Aniversário da semana, tem alguém para chorar e abençoar a tua vida? Pode ser de nascimento, casamento, bebê para apresentar ao Senhor Deus. Pastor, eu comprei um bem, eu construí uma casa, queria apresentar a chave do meu bem ao Senhor. Pode também, tá, gente? O que foi, Deus? Você está nesse exame tudo? Ficando mais velho. Em Cristo você ficando mais velho e a barba vai ficando branca, né? Olha, ó. Ainda bem que eu não tenho esses problemas, não. Né? E se eu ficar a esse topete aqui? Também branca também agora. Você é aniversário? Ou alguém? Você é aniversário? Mais alguém, gente? Vocês podem ficar mais juntinho aqui, tá? Não briguem, tá? Só para sair na live, tá bom? Aí sorriso assim, né? Vocês são casados, dá uma risada ali, pelo amor de Deus, né? Mas você pode ficar em pé, vamos orar, ver se vamos queridos aqui. Estenda as mãos para cá, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui. E abençoamos os teus filhos, Pai, que estão fazendo mais um ano de vida. Toca no Gustavo no teu poder, no David Júnior, guarde-os e dê muitos anos de vida para eles, Senhor. Em nome de Cristo, nós declaramos bênçãos de Deus na vida deles, repreendemos todo espírito de morte em nome de Jesus, e que a bênção eterna seja na vida deles, guardando, livrando e abençoando em nome de Jesus. Esse bem, Pai, apresentamos a Ti no nome de Jesus, repreendemos todo espírito de roubo, furto, de acidente, de morte, está repreendido em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor Deus e pedimos a bênção, Senhor, na vida deles, hoje e sempre, em nome de Jesus, e aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Agora, você não, vamos só ler alguns versículos, são poucos versículos. Lucas capítulo 4, se você puder abrir na sua Bíblia, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas. Versículo 1. Se você não tem Bíblia, amado, compre uma, pelo amor de Deus. Não vem para a igreja sem Bíblia, não. E não serve do celular, tá? É Bíblia física, assim, ó. Bota debaixo do braço, não tem vergonha de carregar ela, não. Você dava um piseirão lá, você gastava ceião rapidinho. Depois tomava uma cerveja e ficava rico e pagava para todo mundo, né? Então compre uma Bíblia. É a palavra de Deus. Amém? Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu. Naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos. O diabo elevou Jesus naquele momento. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia. Amém. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, lá em cima, na última torre, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo,
Porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cada vida que está aqui. Pessoas não conseguiram vir, Senhor. Clamamos o agir do Senhor na vida delas também. Deus, a tua presença, ela se faz presente nesse ambiente. E eu peço que o Espírito Santo tome esta palavra e aplique ela a cada coração nesta noite. Deus, existem pessoas aqui debaixo do ataque do inferno, um pensamento que não sai da mente, perturbadas. Deus, livra essa pessoa agora desse ataque em nome de Jesus. Cai por terra essa ação de Satanás contra a tua vida em nome de Jesus. Deus, em nome de Cristo, Senhor, venha trazer paz à nossa mente, ao nosso coração. Em nome de Cristo, seja repreendida toda a entidade das trevas nesse ambiente, seja repreendida a tua vida em nome de Jesus. Você vai voltar para casa sem ela, Jesus vai voltar para você para a tua casa. Declaro Deus no teu viver, declaro Deus neste lugar. Cobre-nos com o teu sangue, Cristo, e encha esta casa com a tua glória. E tudo que o Senhor fizer aqui, Senhor, seja somente para honra, glória e louvor do teu nome. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar, amado. Difícil bater palma com Bíblia não, né? Nosso tema: tentação é coisa do cão. Olha para a pessoa que está lá e diz assim: tentação é coisa do cão. Não é coisa da sogra, tá, gente? Eu declaro aqui que sogra é bênção. Você não gosta da sua sogra porque você não gosta da sua mãe. Aí você botou as duas no mesmo balaio. Mas sogra costuma ser bênção. Amém? Tudo bem? Você notou os problemas que as mulheres têm com sogra? Mas a maioria delas, se você for pesquisar o histórico, elas tiveram problema também com a mãe delas. Aí elas casaram e transferem para a sogra, porque elas não, os problemas que elas tiveram com a mãe. Isso a psicologia chama de transferência. Você notou que quando a mulher casa, ela ama a sogra? É uma mãe para mim que eu nunca tive. 6 vezes depois está brigando igual 2 cadelas velhas lá. Isso faz parte do ser humano, tá, gente? Não se preocupe. A sua sogra não é o cão, é uma bênção, amém? A sua sogra está do seu lado aí? Glória a Deus, é Deus que te livrou hoje. Então, tentação é coisa do cão. O que é tentação, pastor? Segundo o Aurélio, é um impulso para a prática de algo censurado ou condenado. Tentação é um impulso que a pessoa sente para fazer algo errado, condenado pela sociedade e por Deus muitas vezes. Amém? Todo homem está sujeito, passivo de ser tentado. Homem que eu digo, gênero, homem ou mulher. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quero declarar aqui, deixar bem claro que tem tentação e tem ausência de caráter. Tem gente que não tem caráter, então ele usa da tentação para justificar a falta de caráter da pessoa. Já viu que os homens mulherengos, vagabundos, que ele sempre diz: não, a mulher que deu em cima de mim, ele vai fazer o quê? A mulher me apertou na parede. Amado, o homem de Deus, de verdade, ele foge da tentação e foge do pecado também. Amém? Jesus nunca pecou. José correu para não pecar. E tem muita gente que corre para pecar, articula os pecados que ele quer fazer. Eu quero dizer para você, casado ou casada aqui, desce dele. Se você não vigiar, você vai perder a tua família. E outro vai chamar o teu filho, e outra pessoa, o teu filho ou a tua filha vai chamar de papai ou de mamãe, se você não tomar cuidado com a tua família. O bem maior que Deus nos deu, amado, não é o carro, não é a moto, não é a conta do banco, não é o boi, é a nossa família, amém? Mas o que tem de crente picareta, hipócrita, desonesto, pilantra, vagabundo que não está dando testemunho. Não pode ver um rabo que sai e já está parecendo um cachorro atrás de uma cadela no cio. Vigia a tua família, guarda ela no teu coração, não deixa ninguém tocar nela, amém? Então tentação é uma coisa, falta de caráter é outra. Eu disse ontem para os líderes, está no Brasil inteiro aí um pastor que foi filmado com uma peruca e com fio dental enfiado nos dentes, né? E andando para lá e para cá.
Um escândalo. Quantos que escutou isso aqui? Meu Deus, vocês são um pouco que mesmo, hein? E eu falei com eles, por mais de 30 anos, Deus teve paciência com aquele pastor. Misericórdia para ele se julgar e buscar ajuda. Ficou no escondido. Um dia o diabo jogou do ventilador. Amado, cristão não pode ter rabo preso, não pode ter teto de vidro, não pode estar na mão do diabo e nem de ninguém, somente nas mãos de Jesus de Nazaré. Amém. Então toma cuidado, porque você vai ser jogado. Se você tem coisa escondida, vai ser jogado também no ventilador. Toda São Miguel vai saber, toda Rondônia vai saber, todo o Brasil vai saber. Tomara que sejam coisas boas ao meu respeito e ao teu respeito, em nome de Jesus. Amém. Segundo Hebreus, amado, Jesus que hoje está à destra do Pai, você precisa entender que Jesus, quando ressuscitou, ele foi elevado até os céus, e lá ele está num trono à destra do Pai, e nesse trono diz lá em Hebreus que ele intercede pela minha vida e pela tua vida. O Espírito Santo sim habita em mim e em ti, mas Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, está à destra do Pai no céu. Diz a palavra do Senhor Deus que ele intercede por nós. E quando nós passamos por tentações aqui, ele está ao lado do Pai para interceder pela minha vida e pela tua vida. Amém. Hebreus 2, versículo 18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus sofreu muito, amado. Jesus foi tentado em tudo. Você acha que é só hoje que tem mulher linda e maravilhosa? No tempo de Jesus tinha mulher mais linda, porque lá não tinha filtro, não tinha rede social, que é como um jaburão coloca lá e coloca um monte de filtro lá e fica até bonito o trem. Você vê lá, você corre de um lado, né? Não é verdade? Quando as mulheres frustradas, coloca lá na rede social, aqui tem aparência lá. Quando você vê o trem na rua, fala, meu Deus do céu, que é isso? Que tem uns filtros lá, né? E eu não descobri ele aqui, quando eu descobri, eu vou usar para mim, né? Mas as rugas aqui, ainda que um velho, que um caboclo, né? Mas tem gente assim, não tem Jesus, não tinha filtro não. As mulheres eram lindas naturalmente. Você acha que não tinha não? Tinha muita mulher linda. Jesus foi tentado em tudo, mas nunca cometeu pecado. Então, pecar é uma decisão do ser humano, amado. A tentação é grande porque você foi frouxo, foi mole, foi banana, porque você não prestou atenção, mulher sonsa. A tentação vem, mas você precisa estar com Jesus. Hebreus 2,8 aqui, pois naquilo que ele foi tentado, naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, porque tirou aí? É poderoso para socorrer os que estão tentados, amém? Amém? Naquilo que Cristo foi tentado, ele é poderoso para socorrer quem é tentado. Amém. Amém. Então vamos falar aqui de 3 tentações que Jesus passou. E quem levou Jesus para ser tentado não foi o capeta, não, foi o Espírito Santo de Deus. Se você ler os versículos antes, ele foi batizado. Quantos anos que Jesus foi lá para ser batizado? Por que não foi por 7 meses? Porque batismo é para pessoa consciente, amado. Batismo é para pessoas que já sabem que Deus existe, que ele precisa da graça que é em Jesus. Jesus batizou com 30 como exemplo para nós. Quando o bebezinho foi no templo, levaram ele no templo e apresentaram ele ao Senhor. Amém? Amém. E ele foi batizado, e quando ele foi batizado, ele sai das águas do céu, ouve-se uma voz: este é o meu filho amado em quem me compraste. E veio o Espírito Santo numa forma como pomba. Não é pomba o Espírito Santo, veio com uma forma de pomba e pousou em Jesus. Jesus ficou cheio do Espírito Santo, de poder, e esse Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias. Muita tentação na tua vida não é o diabo que colocou, Jesus permitiu, Deus permitiu para você ser provado e aprovado por Deus. Toda aprovação minha e tua tem um propósito, nós sermos aprovados pelo Senhor. Nenhuma tentação veio para destruir você, veio para aprovar e aprovar você no nome de Jesus. E o diabo vem, Jesus 40 dias, não disse que não tomou água, disse que não comeu, ele teve fome. Eu fiquei 21 dias só com água, e quando eu vi um cachorro na rua, dava vontade de correr atrás dele e comer ele vivo. A gente sente muita fome, a gente sonha que está comendo de churrascão, sabe? Que os irmãos fazem, não convida ninguém mais para ir, né? Daí o pessoal fez churrasco aqui na igreja, não convidou ninguém, gente. Ó, depois eu vou tratar com eles, tá? Colocar em disciplina. Então, Jesus com 40 dias de jejum, ele teve fome. E o diabo chega e vai na necessidade física do Senhor Jesus. Você não é Deus? Se você é Deus, no original diz assim: sendo você filho de Deus, né? Na tradução está aqui: se você é filho de Deus. No original diz: sendo você filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Gente, para o Deus criador de todas as coisas, era fichinha, não era?
Já nem transformar, se ele falasse, já aparecia um monte de pão ali. Toma cuidado, porque o diabo vai te colocar à prova para você fazer coisa. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não precisa de validação de ninguém além de Jesus na tua vida, mano. Para com essa preocupação que tem gente que fala, que pensa, que diz isso de mim. Mas o que Deus tem falado de você? Vivemos preocupados com o que as pessoas pensam. Ninguém está aí para você não, querido. Se você estiver no hospital igual a filha da Bela, da diaconisa Bela, esteve lá, pouquíssimas pessoas ligam. Está precisando de alguma coisa? Não, some todo mundo. Nós somos pais, nós não subimos, né? Nós não subimos, mas muitas pessoas não estão nem aí. Então, para se preocupar com o que as pessoas dizem de você, a sua preocupação é mesmo, é o que Deus está dizendo e pensando de mim, aleluia. Amém. Esse mesmo texto, lá em Mateus 4,4, Jesus fala mais algumas coisas. Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas lá em Mateus 4,4 diz assim, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Amém? Essa passagem foi dita a primeira vez lá em Deuteronômio, versículo 8, versículo 3. Diz que Deus prova para saber o que é no coração da pessoa. Deuteronômio 8,3. É isso. Ele te humilhou, falando ao povo de Israel, e te deixou ter fome. Deus humilha, Deus deixa ter fome. Gente, tem gente que pensa que Deus é o anjo da lâmpada, sabe? Isso aí, eu quero casar sim, amo. Eu quero um carro sim, amo. Eu quero uma casa sim, amo. Eu quero ir para a praia sim, queridinho. O Deus que eu conheço, Ele faz tudo isso, mas Ele também humilha, Ele deixa a pessoa ter fome, Ele sustenta com maná que veio do céu. Nem tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Amém. Não sei que evangelho que estão pregando, mano. Vem para Jesus que você fica rico. O evangelho que foi riqueza, que foi salvação. Amém? Se Deus tem isso para você, Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer na tua vida. Deus quer que o povo seja próximo. Cristo falou, eu vim trazer vida e vida com abundância. Eles tinham sempre que ter na memória as maravilhas e a fidelidade de Deus. Eles não podiam esquecer. E tem crente esquecendo que Deus já foi fiel, que Deus abençoou, que Deus livrou. Deuteronômio 8,18 diz que você não pode esquecer o que Deus fez na tua vida. Antes te livrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar sua aliança sobre juramento que prometeu a teus pais, a dar-te a teus pais como eles fazem. Nós nunca podemos esquecer. E tem o que tem de gente ingrata com Deus. Deus já fez tanto, já livrou, já abençoou, já curou, e a pessoa esquece. Por que as pessoas esquecem? Porque eles deixam Deus em último lugar na lista deles. Você sabia que tem gente que não via um culto porque chegou um parente que tem a mulher e ficou com essa enfiado lá? Não podia fazer desfeito com a parede, né? Gente, eu nunca perdi um culto por causa de pai nem de mãe, por causa de ninguém. Chegava o parente, fulano, vamos para a igreja? Não vou. Então você fica à vontade aqui em casa, a chave está aqui, a casa é sua também. Eu vinha para a igreja. Eu vou perder de estar num culto, oh meu Deus, porque chegou alguém em casa? Tem gente que briga com mulher, com o marido à tarde, eu não vou no culto. O que a igreja tem com a sua briga? Vem para a igreja, busca ajuda para Deus te dar vitória contra esse capeta, amém? É tanta desculpa, mano. Incrível um trem desse. É que tinha aniversário de meu sobrinho, o povo não gosta de você, desce o pau de você, fala mal de você, e você está lá, oh meu Deus, Jesus tem misericórdia da minha vida, Senhor. O povo diz que ama Deus, amado, mas não ama não. Se você está aqui, glória a Deus pela tua vida, amém? O ser humano não depende apenas do alimento físico para sobreviver, mas também da palavra e orientação de Deus para ter uma vida plena e significativa. O ser humano não precisa só do pão que come todos os dias, ele precisa do pão que é a palavra de Deus, amém? Para orientar e para trazer significado à vida da pessoa. Muitas pessoas na rua estão bons bichos, meio morto, meio vivo, não tem futuro, não tem propósito, não tem projeto de vida, não tem rumo, não tem nada na vida. É uma pessoa que só come o pão físico, não conheceu ainda a palavra que provém da boca de Deus, amém? Quando ameaça faltar o pão que a gente come, a mesa, que é o alimento, arroz e feijão, a primeira coisa que faz é a ansiedade que bate a porta, e a ansiedade é a chave que abre a porta para a tentação, amado. O pecado é permitir ficar ansioso. Ficar ansioso também é um pecado. As pessoas dizem, eu sou ansioso, né?
Você vai ter pecado, querido. Mas como assim, pastor? Mateus 6,25, Jesus falou: não andeis ansioso de coisa alguma. É uma ordem do mestre, do Filho do Deus vivo, do Deus eterno. Não andeis. Se ele falou para mim não andar ansioso, é porque deve ter maneira para ele não andar ansioso. Amém? Ah, pastor, mas a conta está vencida. Quem fez a conta? Foi o vizinho que fez e deixou para você pagar? Mateus 6,25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha só o que traz ansiedade no nosso coração. Quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? 6. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Quem já viu um tiozinho estressado e nervoso porque o cartão estava estourado, porque faltou o arroz na casa dele? Quantos aqui? Ele pula em cima do topo, tiozinho, né? Mas quero saber quantos vocês viram um periquito lá arrancando as penas porque estava com dívida, que não sabia se ia ter o alimento no dia de amanhã. Alguém já viu? Sim ou não? Jesus está falando isso. Observe as árvores do campo. Mas se você é uma pessoa inteligente, você observa as coisas e aprende com elas. Amém? 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é a medida do dedinho até aqui, ó, uns 50 centímetros. Se eu pudesse, eu faria isso, sabe? Em mim, né? 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no campo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Está dizendo: se Deus cuida da natureza, vai cuidar de você, filho de Deus. 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, as pessoas que não têm Deus, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Se você tem um pai que tem palavra, uma mãe honrada, ela diz: meu filho, sossega, que no final do mês o pai dá uma bicicleta para você. Você acredita porque o pai tem palavra. O pai do céu tem muito mais palavra que o teu pai e tua mãe juntos. Então acredita nele, confia nele. Amém? Se a pessoa mais correta da cidade disser assim: fulano, fica tranquilo, que no final do mês eu vou arrumar um dinheiro para pagar a sua conta. E você sabe que essa pessoa é correta, é honrada, falou, acabou. Você fala: graças a Deus, estou sossegado, porque no final do mês eu resolvo o meu problema. Deus está falando para você confiar nele, amém? 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, roupa, vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Amém? Mas a ansiedade é a chave que abre a porta para a tentação na vida de muita gente. Como que eu faço, pastor? Eu vou para os pés do Senhor. Você acha que eu fico ansioso, né? Eu fico ansioso lá. Dentro de igreja, igual essa, com 200 membros, acontece coisa que você nem imagina. E a gente não consegue resolver tudo. É buscando o Senhor. Uma pessoa me contou uma situação e falou assim: eu não sei nem o que falar para você. Eu tenho que orar, porque eu não tenho nem noção do que eu falo para você. O que eu faço quando eu estou ansioso? O que eu estou ficando? Eu vou buscar o Senhor. Filipenses 4,6 diz assim: como é que diz lá, gente? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É Deus falando para você e para mim, para você não andar ansioso. Você está porque você é teimoso, é teimosa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo está causando ansiedade. O que você faz? Sejam conhecidos diante de Deus. Leva diante do Senhor: Senhor, eu estou ansioso por causa disso, por causa da conta, por causa do meu filho, por causa desse problema. É por causa disso. Diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Pura. E a paz de Deus, olha só, você leva diante de Deus a ansiedade, e a paz de Deus vem para o teu coração. E a paz de Deus, que sair todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmão, não, dá só o 7 só. Amém? O que você faz com a ansiedade? Você apresenta ela para Deus e diz: eu confio no Senhor, o Senhor está na minha vida, eu vou conseguir resolver isso aqui. Aí fica lá comendo a unha tudo, brigando com o marido, com a esposa, chutando o cachorro. Gente, tem gente grossa que se aproveita da ansiedade para maltratar as pessoas. Você está vendo que eu estou nervoso? O problema é seu, cara. Vai orar, ô gente. É que eu sou assim, não ser mal educado, querido. Pessoas educadas ficam ansiosas, preocupadas, mas não maltratam ninguém. Amém? Você está aqui? Amém. Existe uma fome ou uma necessidade espiritual que somente aqueles que provam da boca de Deus
do que traz da boca de Deus vai trazer satisfação para a nossa alma, amém? Gente, as pessoas estão fazendo algo muito grande. A pessoa que é presa na área do adultério, da prostituição, ele pode ficar com a pessoa mais top, que daqui a meia hora ele está vazio outra vez, ela está vazia outra vez, porque tem coisas dentro de nós que só Deus para poder preencher, amém? João 4, 13 e 14, Jesus falou, que quem disse para a mulher, que quem beber daquela água ia ter sede, mas quem bebesse da água da vida nunca mais, afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Tem pessoas que vêm morrendo de sede, cristãos que morrem de sede, pelo mundo, pelas coisas erradas, pelos pecados, pelos vícios, eles morrem de sede porque não tomaram da água da vida ainda, que é Jesus Nazaré. João 6, 35, Cristo disse, eu sou o pão da vida. João 6, 35. Declarou-lhe por Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quando um homem tem experiência com Deus, um homem tem experiência com Deus, algo é virado, é girado, é transformado dentro dele. Pastor, eu não saía da zona, mas um dia encontrei Jesus, nunca mais fui na zona, tenho nojo daquele lugar. Pastor, eu bebia cerveja, cachaça, isso. Depois que eu tomei da água da vida, eu não quero essas porcarias mais para a minha vida. Pastor, eu penso na prostituição, da pornografia. Tem muita gente dentro de igrejas preso nesse demônio. Mas depois que eu tive um encontro com Jesus, nunca mais eu precisei, porque Jesus saciou a sede da minha alma. Amém? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O inimigo vai te tentar em suas necessidades, e não Deus. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, ele até pode ter permitido, mas ele mesmo não tenta ninguém. Tiago capítulo 1, versículo 13, diz que o Senhor não tenta ninguém. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta, amém? Se Deus a ninguém tenta, quem que tenta as pessoas? Quem? Não fica com medo não, ele mesmo. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça do homem vai promover uma tentação. Quando essa o atrai e seduz. Atração e sedução gera cobiça no coração do homem. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, há uma gestação, um tempo para que ela seja concebida, dá luz para o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Presta atenção no processo para você ver. Vem a cobiça, tem um tempo para aquilo crescer dentro da pessoa, uma gestação, e quando dá luz o pecado, gera a morte. Isso que a tentação faz na vida das pessoas. Então a primeira tentação foi com alimento, com a necessidade física de Jesus. Toma cuidado. E geralmente quando as pessoas estão bem financeiramente, elas não brigam, o casal não briga. Quando a conta vem, os problemas vêm, começa a brigar. Por que você não paga as contas? Mas foi a mulher que ficou perturbando o cara. Reforma a casa, muda a janela de madeira do vidro, né? Aí vem pipoca. Aí quando vem os boletos, a mulher está lá chegando. Por que você não paga as contas? Mas por que você botou pilha no cara para fazer a conta? Muito cedo aqui, tem uns bananas que vai na onda, amado. Eu não vou nessa não. Não tem como pagar? Não, então não. Oxe, pastor, você devia nada, o povo já caiu pau em cima, ainda devendo na cidade. Teve um padre que disse assim: quando a necessidade entra pela porta da frente, o amor vaza pela porta do fundo. Entendeu? Entrou a necessidade da casa, o casal começa a brigar, xingar, se humilhar, e geralmente dá em separação. Não existe amor, existe interesse. Se o trem está bom, então estamos felizes. Um beijinho na boca. O trem piorou, aí vira o Satanás. Eu sei que não acontece na casa de ninguém isso aqui, tá, gente? Mas você conhece alguém lá, aí você vai. Só um solteiro falou meio lá no fundo, tá vendo? Mas se você conhece alguém, você pode saber disso. Versículo 6 e 8 fala da segunda tentação de Jesus. O diabo mostra todos os reinos do mundo. E Jesus diz para Jesus que vai dar a autoridade dos reinos para Jesus, porque alguém entregou essa autoridade para ele. E ele dá para quem ele quiser. Se Jesus se ajoelhar diante do diabo e adorar esse diabo. O diabo não mentiu, tá? Ele é o pai da mentira, mas aqui ele não mentiu, senão ele fala: seu mentiroso, você está mentindo. Realmente alguém deu autoridade do mundo para Satanás. E quem foi?
Adão, quando concordou com o pecado de Eva, ele entregou a autoridade que Deus tinha dado para ele para o Satanás. Então o diabo não está mentindo aqui. Ele mente, mas aqui não. Toma cuidado, você que é uma pessoa de Deus. Não faça concessão para a tua mulher se ela quer te levar para o caminho errado. Não faça concessão para o teu marido se o trem não está certo de acordo com a Bíblia, irmão. Nós somos casados, não somos objeto para ver o prazer do outro, não. O que é certo, o que está errado, está errado, amém? Pastor, aí meu marido, daí me chamou para ir no motel, né? Você estava doida para ver uma cama redonda com o espelho em cima? Acho que eu me entreguei aqui, né? Quando eu era jovem, isso aí, uns 30 e tantos anos atrás, eu fui lá só para ver como que era, não fiquei muito tempo lá não, tá? Era por hora, o trem era pago por hora, não dá para fazer boate, a quebradeira toda, amém? Então tem gente assim, gente, eu fico impressionado, como que uma mulher crente vai para a lanchonete, vê o marido tomar cerveja, vai para as festas do piseiro lá, o seu marido nunca vai se converter, querido, porque você não é crente, você não tem coragem de dizer assim, agora eu sou de Deus. Pastor, e se me trair, ele já te trai. Mas, gente, você acha que você é perto não vai impedir ele? Gente, quem quer fazer porcaria, ele faz debaixo do focinho do outro. Sim ou não? Por que os homens não se convertem? Porque as mulheres não dão testemunho? O dia que você der testemunho na sua casa, em 6 vezes Deus converte o marido, o filho e todo mundo sabe. Amém? É verdade, irmão. É quando vem a lapada do lama, ai meu Deus, eu não sei o que é, sabe? É só Deus para nos amar tanto. Seja de Deus para você ver. Pastor, meu marido não me respeita, você não se dá respeito? Pastor, a minha esposa não me vê como homem de Deus. Claro que ela só faz presepada. Como que a mulher vai respeitar ele, amado? Respeito você não compra, você conquista, sim ou não? Sim. Então, se na tentação de Jesus, o diabo mostra todos os dentes, se você se ajoelhar, eu te dou. Porque foi me entregue, eu dou a quem quiser. Então ele falou a verdade. Ele recebeu de Adão, porque Adão comeu o fruto, porque a mulher tinha comido. Adão não pecou, a mulher pecou e fez ele pecar. E a autoridade que Deus tinha dado para Adão foi transferida para as mãos do diabo, e ele disse: eu dou a quem eu quiser. O diabo, amado, dá as coisas para as pessoas, mas ele cobra muito, muito alto. Então você vê cantores fazendo pacto com Satanás. Tem uma cantora de axé, de pagode, que ela se manifestou na plataforma do palco e falou com o público, com o diabo falando: vocês pensam que a fulana está aqui? Ela vai dizer: não, sou eu que estou falando com vocês. E o povo tudo endemoniado. O diabo não mentiu, porque senão Jesus teria dito: você é mentiroso, ninguém te deu nada não. Adão entregou a autoridade do mundo do diabo lá no Éden, porque ele cedeu à tentação. Ele, de fato, pode fazer coisas, ele pode dar coisas para as pessoas, mas ele cobra um preço. E ele mostrou uma maneira, amado, de conquistar tudo aquilo que você quiser na vida, da forma certa. Se ajoelhando diante de Jesus e o adorando como o único Deus vivo e poderoso. Amém. Se você se ajoelhar e adorar, eu te dou tudo. Isso é para nós que somos de Deus, se ajoelhar diante do Pai e o adorar em espírito e em verdade. João 4:23 diz assim: mas chegou a hora, e a hora vem, em que o verdadeiro adorador, ele vai me adorar em espírito e verdade. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Esse adorador, que é raro hoje em dia, é aquele que adora a Deus independente da situação. Morreu o pai, a mãe, a esposa, a mulher, o filho, ele está lá aos prantos, aos pés do Senhor. Eu não estou entendendo, mas bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus amoroso. Eu sei que até na minha dor tem o amor do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Esse é o verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, não na carne. Romanos 8:8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E o que tem de peixe na carne você nem imagina, não. Tem gente que não vem nascer porque está em pecado. Você acha que se você morrer em pecado, e vindo a ceia ou não, você vai para onde? Vai para o quinto dos infernos. Ceia é para pecador que quer mudar de vida, mano. Pede perdão para Deus: Deus, eu sou pecador, todos nós somos, de uma forma ou de outra. Me perdoa do meu pecado, me ajuda, eu não quero pecar mais. E é claro que se eu pequei contra alguém, eu tenho que acertar com aquela pessoa. Tem muita gente que trai o esposo, a esposa, pede perdão para Deus e não pede perdão para o cônjuge. Se morrer, vai para o inferno, porque precisa ter conserto, amado. Como é que você trai uma pessoa que você jurou ser fiel o resto da vida e você: ai Deus, me perdão porque eu não pequei, se eu puder ser, que está para o pai, né?
oração de bebê, de criança? Você acha que Deus te perdoou? Não procura o teu cônjuge não e fala assim, olha, eu traí você, me perdoe em nome de Jesus. Isso não quiser, é direito da pessoa não perdoar? Ah, pastor, a mulher vai pregar a 12, tomara que pregue a 16, a 20, a 24, a 28 também. Porque ninguém pensa na palhaçada até fazer, mas depois que faz, aí fica pensando nas consequências. Eu tenho um nome de cidade, você não tem mais nome de cidade, querido. Você pensa que tem, você não tem, todo mundo sabe das porcarias que você faz. Só você pensa que ninguém sabe. Todo mundo sabe. E as pessoas pensam que Deus é um velho babaca lá no céu, amado. Fazem e vai mantendo o trem assim, ó. Tem gente que não voltou para a igreja porque foi para a festa da cidade e tomou todas. Ficou doidão lá. Vem em mim, pode pular. E pô lá filmando, né? Crente, aleluia. Aí porque foi fazer isso certo, está com vergonha. Como que eu vou para gente? A igreja vai condenar ninguém, não. Tem um capeta para fazer isso, amém? Amém mesmo? O desejo de ter posses e poder financeiro para ostentar diante de pessoas é uma área que o diabo costuma tentar com muita frequência. Pensa no que tem gente que querer ficar rico a qualquer custo. Se tiver que vender o rim da mãe, ele vende. 1 Timóteo 6,9 diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. Ser rico não é pecado. Muitos homens de Deus foram ricos na Bíblia. Jesus tinha mulheres ricas com ele. Passava o cartão ilimitado lá quando Jesus comprava as coisas. Você pode ler a Bíblia, está lá. Mulheres ricas, então riqueza não é pecado. A forma como alguns querem ser ricos é pecado. E quem faz isso cai em tentação. Precisamos estar atentos e vigilância para não cairmos em tentação. Mateus 26, versículo 41, Jesus já para ser entregue, pediu ajuda dos discípulos e eles não conseguiam ficar em pé. E Jesus disse, olha, vigie e ore para que não entre em tentação. Você quer cair em tentação de Satanás? Vigie e ore. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que diz, pastor, eu caí porque a carne é fraca. Não, porque o cara é frouxo. Porque a mulher é inconsequente. Não pensou em nada do que poderia acontecer depois. Então bota a culpa na carne. A carne é fraca, mas aqui diz que o Espírito está preparado. O Espírito Santo que Deus colocou na minha vida e na tua vida. Amém? Tentação, terceira tentação. Versículo 9 ao 12. O diabo diz assim, atira daqui abaixo, porque o Senhor Deus te prometeu o livramento. Aí Jesus diz para ele, no versículo 12, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? A pior tentação, amado, dessas três, é essa aqui. É quando a pessoa transfere para Deus as tentações que ele está sentindo. Ele culpa Deus por estar passando por aquele momento na vida dele. Perdeu alguém que amava, um parente, um filho, ele culpa Deus. O diabo está ali perturbando ele, fala, a culpa é de Deus. Deus é o culpado porque ele levou. Toma cuidado, você pode estar debaixo de uma tentação terrível agora. O que é isso, pastor? Tentação. Muitas vezes é um pensamento fixo na mente da pessoa. Tem que ter aquele pensamento. Você acorda com aquele pensamento, você trabalha o dia inteiro, você à noite também, aquele trem rodando na sua cabeça. Isso é uma tentação. Se a pessoa não tomar cuidado, ela não correr com os pés do Senhor, ele vai cair, ela vai cair. O diabo pressiona de todas as formas. E as pessoas elas não entendem isso. Talvez tenha alguns aqui que estão debaixo de uma tentação do diabo. Pastor, o que eu faço? Eu vou dizer para você. Mas não culpa Deus pelas perdas, não, querido. Ah, pastor, porque não questiona. A culpa é minha, a culpa é tua, amado. Nada de ruim na minha vida que eu estou vivendo é culpa de Deus, é culpa minha, escolha minha, decisão errada minha. Pastor, eu estou casado com um homem que me bate, mas quem que te obrigou a casar com esse filho capeta? Alguém pegou uma peixeira, uma 12, uma 380 e colocou em você casa com esse gambá agora? Não, pastor, é porque não era assim. Ele ficou assim depois, ele sempre foi assim, ele te enganou. Porque não buscou de Deus. As pessoas não perguntam se Deus se deve casar ou não, casa com o capeta e depois culpa Deus. Não estou feliz, a culpa é tua que não buscou de Deus. Porque Deus não deixa ninguém ser enganado, amado. Amém? Amém. Jó, querido, ele perdeu muita coisa. Jó perdeu os bens. Jó viram os sabeus, os heveus e os euros aí. Entrou na tua terra e levou tudo. As ovelhas, os bois, os camelos. Você está quebrado. Passou os dias, Jó deu um vento na casa onde teus filhos estavam fazendo um banquete. Está todo mundo comendo churrasco lá.
deu um vento e morreu os seus 10 filhos. E Jó sempre dizia: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu a saúde, os bens, os filhos e a saúde, coberto de lepra. Só que ele não perdeu a pessoa que o diabo usava para poder maltratar ele. A mulher de Jó não morreu. Ficava lá perturbando ele. Você acabou, você perdeu tudo. E ainda é fiel a esse Deus, amaldiçoa a esse Deus e morre. Diz: a mulher, tu falas como uma louca. E não blasfemou de Deus naquele momento de tentação, querido. Jó capítulo 1, versículo 21 diz isso. Diz que ele falava naquele momento. Jó 1, 21, por favor. E disse Jó para a esposa: gente, a esposa tem o poder de levantar um homem. Se o empresário quebrar e ficar na miséria, ela tem o poder de levantar aquele homem e fazer ele muito maior do que um dia ele foi. Mas ela tem o poder de destruir o homem com 3 frases que saem da boca dela. Por isso que a Bíblia diz que a esposa sábia edifica o lar. Não está falando para a mulher que ela é responsável por tudo que acontece dentro da casa, porque o homem é o cabeça, mas diz que a mulher tem que ter sabedoria. Essa aqui era doida. Disse Jó para a esposa: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É um nível de maturidade que eu não tenho, que você talvez não tenha também. Que enquanto tu estava, é a beleza, rapaz, glória a Deus. Deus salvou meu marido, a minha mulher, os meus filhos, né? Paguei minhas contas, agora eu estou de carro e não sei o que, né? Fui curado da minha doença, não sei o que, papapá. Então, aquela loucura gospel. Todo mundo vê. E quando o trem sopra ao contrário? E não precisa ser pecador para soprar ao contrário. Jó não era pecador. Ele era um homem justo, mas o diabo diz assim: ele só te serve porque o Senhor é bom com ele, o Senhor deu bens, o Senhor deu filho, o Senhor deu tudo para ele, aí, né? Tentou Deus. E se tentasse, né, Deus colocando o meu nome e o teu diante de Deus? Pastor, Deus, o pastor Fábio te serve, por que por causa disso? Deu mulher linda para ele, né? Deu um Peugeot, né? Que é bom para os outros, mas para mim é bênção, né? E se falar de você? Deus, o fulano te serve por causa disso. Está bem no casamento, tem filho, está comprando umas vaquinhas, pagou as contas. E Deus disse assim: tá bom, Satanás, vai lá e toca, tira tudo. Será que no final da história eu e você estaremos glorificando a Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, ele levou, amém? Amado, é um nível de maturidade que pouquíssimos têm nesse mundo. E a igreja de Jesus não tem. Que a igreja de Jesus vem para a igreja para receber. E você veio aqui hoje para entregar um culto de louvor ao Senhor Deus. Amém. Quando eu mudo a minha mentalidade, a minha vida muda. Tudo muda na minha vida. Se existe algum segredo para não cair em uma tentação qualquer, pastor, ter temor a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas uma pessoa que tem temor de Deus, ele nem fica no lugar errado, ele nem escuta porcaria, não fica bom lugar para ele. Fala: vou embora, porque não está legal isso aqui não. Quando tem temor ao Senhor, ele não olha para a traseira de uma mulher que passa por ele, tem um jumentona aí, ele nem olha. Ele tem uma mulher em casa que ele respeita, que ele ama. Não passa um cara aí todo bonitão, cheiroso, ela até faz assim com o nariz, para não sentir o cheiro do cara, que ela tem um cheiroso em casa. Quando tem temor a Deus, quando não tem, meu querido, parece que a pessoa fica até alegre, porque apareceu uma oportunidade para ser tentada. Se aparecesse uma brutona na rua aí e te desse uma encoxada na parede, homem, você faria o quê? Você pode fazer 3 coisas. Você pode encarar, vai para o inferno. Você pode correr, glória a Deus. Você pode desviar a cara também, né? Você assusta ela: ai meu Deus, esse cara não socorro. Ela disse: mas você vai escapar do mesmo jeito, tá? Amém? Eu conto aqui na igreja, porque a gente vai dizer: não, eu conto que a história é minha. Então você pode contar as suas, mas eu conto as minhas. Uns anos atrás eu fui buscar minha esposa lá na escola. Eu tinha um ninho, o bichinho todo torcido da coluna, parecia que tinha caído, né? E aí eu estou esperando ela sair da escola. E quando eu olho para frente, vi uma mulher de todo tamanho, assim, uma mulher alta, 1,80 m, um monstro da mulher, gente. Parecia que, né, parecia um Hulk, né? E eu falei: nossa, o que eu faço? Coloquei a cabeça no volante, comecei a orar ele estranho. Ele cantaria e do ali, né? E aí eu escutei o salto do trem passando na cara. Poc, 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 poc. Isso tem que fazer um barulho desgramado para poder andar no asfalto, né? Poc, 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 poc. E veio a voz na minha cabeça e falou assim: abre os olhos e olha pelo retrovisor.
Para poder olhar o prazer da mulher, né? E o meu Deus me guarda, Senhor. E aí passou aquela tentação naquele momento. Aí minha esposa chegou. Imagina se eu estou olhando e a mulher chega, ela tinha matado lá, né? Ela chegou, quando ela entrou no carro, falei assim: eu quero falar para você, Deus me deu uma vitória aqui, que eu estou me respeitando mais agora do que há 15 minutos atrás. Amém? Amém, querido? Amém. Isso aqui é loucura para muita gente que está dentro das igrejas, que é tudo filho do capeta, tudo filho da prostituição, da pornografia, as coisas erradas. Esse pastor é besta, é trouxa. Tem gente que diz isso de mim, sabia? Querido, eu sei que vou ter que prestar conta para Cristo um dia, e Ele é juiz de vivos e de mortos. Eu vou estar na presença dele, mas você também vai estar. Amém? Vigia a tua vida. A pessoa só cai na tentação se Ele permitir, senão Deus não deixa. Então ter temor a Deus. Segundo, ter um relacionamento que seja curativo e preventivo com Deus. O que é isso, pastor? Deus me livra da tentação hoje e me livra da tentação no futuro. Hebreus 4,15 diz isso. Olha só para você ver. Um relacionamento que seja curativo e preventivo. Se você trabalha na saúde, você sabe o que é. Curativo vai resolver o problema hoje, e o preventivo é aquilo que você está prevendo para que não aconteça amanhã. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amanhã, depois, quando você for ser tentado, você vai ter graça de Deus para te livrar dela, se você tiver relacionamento com Ele hoje. Amém? Amém. Deus não só guarda hoje, Ele guarda o teu amanhã também. Amém. E o terceiro, para encerrar, tendo uma revelação de quem é Deus para você. Que se nós tivéssemos uma consciência de quem é Deus, nós não falaríamos coisas que nós falamos na mesa da nossa casa, do vizinho, do parente, do pastor. Nós não falaríamos. Se nós tivéssemos consciência e uma revelação de quem é Deus, que Deus escuta todas as coisas. Você sabe por que tem gente que está de perto de você? Por quê, pastor? Porque Deus escuta coisas que você não escuta. Deus viu coisas que você não vê. E por amor a você, Deus tira algumas pessoas de perto de você. Então, o dia que você for lamentar porque alguém está de perto de você, diga assim: glorificado seja o nome do Senhor, porque tudo coopera para o meu bem, porque eu amo ao Senhor Deus. Mas se você soubesse o tanto de gente que tem perto de você, que te sabota o tempo inteiro, você nem não. Então não lamenta. Se eu perto de você, glória a Deus, abençoa lá, Senhor, porque eu estou abençoado aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Tem uma revelação de Deus, de quem é Deus para você. Jó capítulo 42, versículo 1 e 6. Os amigos de Jó acusavam Jó: você tem pecado, cara, por isso que você está passando por essa luta na sua vida. Quantas pessoas dizem isso? Tem gente que está em pecado, mas tem gente que não está, mas é só uma provação na vida da pessoa. E Jó, daquela religiosidade toda, quando ele passou por aquilo que Deus deu vitória, ele teve um entendimento de Deus. Bem sei que tudo podes, e nem dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre com conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Jó, na luta, na dor, falou coisas que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu vou falar, eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. 5 agora, presta atenção. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus lábios te veem. Eu estou falando de um Deus verdadeiro que te ama e guarda você. Estou falando, mas você precisa ter essa revelação de Deus na tua vida, que Ele é tudo isso que eu estou falando e muito mais do teu viver. Isso é revelação que a pessoa tem com Deus, amado. Jó só conhecia Deus de ouvir falar, das pregações do YouTube, das pessoas que falavam para ele, mas ele teve uma experiência com Deus, face a face com Deus. Agora eu te conheço, agora eu te vejo. E disse assim: eu me abomino no pó e na cinza. 6, por favor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Todo homem que vê Deus, ele vai para a terra. Ele não consegue cair diante de Deus. Ele se vê sujo, falho, pecador, amado. Pessoal, eu vi Jesus. Você caiu por terra? Não, então você viu foi o capeta. Porque na Bíblia todo mundo que viu Jesus caiu por terra aos pés de Jesus. Tem gente que tem visão de Jesus, conversa com Jesus, e Jesus, né? Como se Jesus fosse eu ou você. Eu falei: você está vendo, é um capeta. Você não está vendo o Deus da Bíblia, não. Porque na Bíblia diz que todo mundo que vê Jesus cai aos pés de Jesus. Nós somos impuros, somos pecadores, e Jesus é santo, 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 Ele é glorioso, Ele é o Cordeiro de Deus, amém? Fica assistindo essa porcaria no YouTube para você ver.
Esses profetas meia boca aí. Tem gente que acredita, mano. Um cara que vem da igreja criticava porque nós recebíamos dízimo, mas mandava oferta de R$500 para um profeta que revelava tudo. É tão bonito pra você, né? Na igreja você faz parte, você não contribui, mas você está ajudando o cara lá do Rio de Janeiro, nas revelações, é porque ele revela, pastor. Eu vou dar assim, mas eu vou revelar também o teu futuro aqui, seu infeliz. Você vai para o inferno daqui uns dias, viu? Deixa quieto. Como faço para vencer as tentações, pastor? Entendendo que a cobiça no coração da pessoa abre porta ao tentador, ou seja, a tentação é algo diabólico e precisa ser vencido. Como? Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, o diabo me pegou, então você não se sujeitou a Deus, você não tentou resistir a ele. Eu me sujeito a Deus. Deus, eu sou pecador, eu sou falho, me ajuda, Senhor, nesta luta. Eu me levanto, digo: diabo, você não vai fazer eu fazer isso que você está querendo que eu faça. Está repreendido em nome de Jesus, e vou insistindo, e vou resistindo. Chega ao ponto que ele tem que fugir, porque Deus na minha vida e na tua vida é maior que aquele que está em nós, que aquele que está no mundo. Diz a palavra de Deus, amado. Então, se tem alguém aqui em pecado, você escolheu estar em pecado. Não bota a culpa em Deus. Você se entregou para a tentação. Peça perdão a Deus, volte-se para o Senhor e conserta a tua vida. Repito, o pastor da calceta no Brasil inteiro, o seu nome também vai. O seu nome também vai, se você não corrigir algumas coisas. Tudo bem você está aqui? Amém. Querido, em nome de Jesus, deixa Deus mudar a nossa vida. Todos nós somos pressionados, tentados em muitas coisas, mas a decisão de pecar é da pessoa. Caim ia matar o irmão. Deus veio para dizer: olha, o inimigo está à porta, cabe a você resistir esse sentimento ruim no teu coração. Ele não resistiu e matou o irmão dele. Deus nos avisa, mas as pessoas não querem ouvir a Deus. E tudo que Deus fizer na tua vida, glorifica o nome dele. Porque Ele permite a tentação, mas Ele não te deixa sozinho nela. Ele permite você entrar dentro da gruta dos leões, mas Ele está lá para fechar a boca dos leões. Ele permite você entrar na fornalha, mas Ele está lá dentro da fornalha também. Amém? Você vai cair em pé, gente, mesmo. Teve um moço que compôs o hino, o Adelino Marçal, aquele: se Deus fizer é Deus, se não fizer é Deus. Aquele homem está numa situação financeira tão difícil,